Olá pessoal, bem-vindo à nossa terceira parte sobre conservação de energia. Bom, na aula passada a gente terminou de ver aquela relação de trabalho e energia, né, que vai ser importante para a gente chegar a algumas conclusões bem interessantes com relação ao processo de conservação. O que eu queria continuar com vocês hoje é discutir a relação de potência, o que potência significa para a gente, tá? E quero também resolver alguns problemas para que vocês possam treinar, tá? Então vou fazer alguns exemplos aqui do que a gente discutiu nessas últimas duas aulas, beleza? Então tá, pessoal, vamos lá. Então olha só, o que eu tenho aqui foi exatamente o que a gente viu na aula passada, né? A gente terminou vendo exatamente isso daqui, que foi a relação de trabalho e energia, tá? Trabalho e energia cinética. Bom, então eu quero terminar aqui com vocês essa parte aqui um pouco mais teórica, discutindo o processo de potência. O que potência significa, tá? Potência. Potência. E vamos chamar potência aqui só de letra P mesmo, tá? P. Opa, letra P. Vamos definir aqui. Potência P vai ser uma certa quantidade de energia. Então, potência, a definição de potência é o seguinte, ó, energia, tá? Energia consumida, energia utilizada, energia gasta, uma certa quantidade de energia. Eu vou colocar aqui energia consumida. Mas lembre que essa energia ela pode ser consumida, ela pode ser armazenada, tá? É uma energia, vou colocar utilizada, melhor. Uma certa quantidade de energia utilizada, tá? Então, energia por unidade de tempo. Então, quanto de energia é utilizada, é consumida, é guardada, é gasta, é enviada, tá? Quanta quantidade de energia é utilizada num certo intervalo de tempo. Em outras palavras, então é uma certa quantidade de energia, que eu vou chamar aqui de ΔE, uma variação de energia, ou só energia mesmo, por unidade de tempo, ΔT. Lembrem que, né, unidade de energia é o Joule. E unidade de tempo no sistema internacional é o segundo. Tá? Joule por segundo, a gente tem um nome especial para isso, é o Watt. Tá? Então, W aqui, vou colocar entre parênteses, Watt. Opa. Watt. Tá? Então, Watt vai ser a nossa unidade de potência. Então, beleza. No nosso caso aqui, tá, a gente consegue melhorar um pouco essa definição da seguinte forma. Eu tenho, então, um certo corpo de massa M que está sob a ação de uma certa força F. Se esse corpo sofre algum deslocamento, vamos chamar aqui de, deixa eu trocar essa cor aqui para ficar melhor, um deslocamento dr, como a gente já viu, né? O trabalho que essa força fez para que ocorresse esse deslocamento foi um trabalho de F escalar dr. Beleza. A gente já viu isso, tá? A pergunta que eu posso fazer agora é, olha, essa força realizou esse trabalho quando houve esse deslocamento dr. Quanto que foi a potência desenvolvida por essa força? Quanto de energia essa força gastou por unidade de tempo? Tá? Veja que essa análise ela não é tão difícil assim, ó, porque dW, que é a nossa quantidade de energia desenvolvida pela força, se eu dividir ela pelo intervalo de tempo em que ocorreu esse consumo de energia, esse desenvolvimento de energia desse trabalho, né? Isso aqui vai me dar exatamente o quê? Energia por unidade de tempo, que é potência.
ou a potência instantânea desenvolvida por essa força. Vai me dar potência, né? Naquele tempo específico. Então quer dizer que potência é dW dt. Né? Só que a gente já viu que o dW é a força, produto escalar com dr, né? Se eu dividir isso aqui por dt. Cuidado, eu sei que em matemática, os matemáticos ficam malucos com isso. Não é dividir dW por dt. Tá? É uma operação aqui de diferenciação do trabalho em relação ao tempo. Eu sei disso, tá bom? Mas em física, para poder compreender melhor essas relações diferenciais de variações de trabalho, energia, momento, tá? Eu estou fazendo essa análise aqui. Eu sei que não é a análise matemática mais consagrada, tá bom? Mas vai funcionar e vai fazer com que a gente consiga compreender essas relações que fisicamente fazem muito sentido. Então o que eu tenho aqui em realidade, né, é força, né, dr dt. Né? De novo, não é uma divisão dr dt. Aqui eu estou dividindo, parece que é, né, mas é uma operação de diferenciação da posição com relação ao tempo. A gente já sabe o que é dr dt. O que é dr dt? Olha, dr dt é a velocidade da massa. É a velocidade da massa desenvolvida, né? Lembrem lá de cinemática, no começo das nossas aulas, velocidade é o próprio dr dt. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a potência desenvolvida por uma força que atua sobre uma certa partícula, ela é igual à força que atua sobre essa partícula de massa m vezes a sua velocidade. Então essa vai ser a potência desenvolvida pela força, tá? Vai ser a potência. Cuidado, confundir potência com potencial. Potencial é uma outra grandeza, uma grandeza escalar também, tá? Mas significa uma outra coisa. Potência para a gente, então, é energia por unidade de tempo. Quanto de energia é utilizada, ou desenvolvida, ou consumida, ou carregada por um intervalo de tempo, tá? Se eu utilizo um intervalo de tempo muito grande e eu levo em consideração uma variação de energia, ou seja, energia final e menos energia inicial, dividido por esse tempo todo, eu tenho agora uma potência média, certo? Porque eu não estou interessado no que aconteceu nos pequenos intervalos entre o final e o inicial. Agora, se eu analiso ponto a ponto, né, a cada instante de tempo que está acontecendo, eu tenho a potência instantânea, que é o que vai me dar essa informação aqui. É claro que se a força é constante, se a velocidade é constante, se a variação de energia é a mesma para cada intervalo de tempo, a potência média é igual à potência instantânea. Né? Não tem choro nem vela, é a mesma coisa. Tá? Então, a potência é uma quantidade que a gente vai utilizar várias vezes. Tá? Vocês vão ver isso agora em energia, mas também quando a gente for trabalhar com eletricidade, tá? Então potência é uma quantidade que é importante a gente ter na mente da gente, tá? Quanto de energia por unidade de tempo, tá? Que a gente vai consumir. Beleza? Então tá, pessoal. Vamos resolver agora. Então o que a gente terminou agora foi de terminar de descrever essa relação entre trabalho, então trabalho desenvolvido por uma força, o quanto de energia que essa força imprime naquela massa, vamos deixar nessas palavras, certo? Se essa impressão da energia naquela partícula, naquela massa, demorar um certo intervalo de tempo, essa força ela tem uma certa potência associada. Se esse intervalo de tempo é cada vez menor para a mesma força, isso quer dizer que a potência é maior, certo? Porque a força consegue imprimir mais energia por unidade de tempo, mais potência. Tá? Você pode pensar no teu chuveiro ou no teu ferro de passar roupa. No teu chuveiro, quando você altera lá a marcação da potência, né, quanto mais bolinhas, a bolinha mais escura lá no teu chuveiro,
mais quente é a água. Ou seja, mais energia por unidade de tempo o chuveiro está te entregando. Então a água esquenta mais rápido, certo? Então tá. Bom, com isso, vamos voltar então agora para o nosso exemplo aqui. Eu quero discutir com vocês alguns exemplos da aplicação de tudo que a gente viu até agora, tá? Então tá. Então olha só, nesse nosso primeiro exemplo aqui, peguei o exemplo do livro, tá? São alguns exemplos que eu peguei, eu deixei vários lá para vocês fazerem. Vamos fazer isso aqui para ver se dá para compreender direito o que está acontecendo, tá bom? Então vamos lá. O que esse exemplo diz? O bloco mostrado na figura abaixo tem uma massa igual a 10 kg. Lembra que massa é uma característica do bloco, é uma característica do corpo, uma característica da partícula. Massa é uma propriedade, ela está associada com quantidade de matéria? Quase. Massa está associado, em realidade, com uma medida da inércia de um certo corpo. Lembra disso lá das aulas que a gente fez sobre dinâmica. Tá? Então, esse corpo de 10 quilos, que tem 10 quilos aqui, tem 10 quilos na Lua, tem 10 quilos em Marte, desce a rampa por uma distância de 4 metros. Então, esse corpo está descendo a rampa. Tem uma certa velocidade ali, ó, tá vendo? Ó? Desce a rampa, está em movimento, está se deslocando e se deslocou por um comprimento de 4 metros. Vamos desenhar esse comprimento de 4 metros aqui, só para dar uma ideia, né? Então vamos dizer que ele saiu desse ponto e ele chegou até esse ponto aqui, e esse deslocamento foi de 4 metros. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a rampa é 0,5. Então quer dizer que há um atrito cinético entre o bloco e a rampa e vale 0,5. Lembra que coeficiente de atrito é uma grandeza adimensional, não tem dimensão, tá? E por que cinético? Porque o bloco está em movimento. Se o bloco tivesse parado, o coeficiente de atrito estático é diferente, né? Ele tem um valor um pouquinho maior que o coeficiente de atrito cinético. Desprezando a resistência do ar, porque lembra que o ar é algo que pode criar uma força, que a gente chama de força de arrasto, né, que vai atuar também na resultante das minhas forças. Calcule os trabalhos realizados pelas forças que atuam no bloco, nesse deslocamento, supondo que todas as forças são constantes. Então, a primeira coisa que eu tenho que descobrir aí, e eu não posso ter dúvida disso, é quais as forças que agem sobre o meu bloco. Tá? A gente já fez exemplos parecidos com esse, então não é para ser complicado. Vamos lá. Uma primeira força que age no meu bloco aqui é a força peso. Então tem a força peso aqui. A força peso, que é a força com que a Terra puxa as coisas para baixo. Quanto que vale essa força peso? Olha, essa força peso vale a massa do bloco, que a gente sabe vale 10 quilos, vezes a aceleração da gravidade, mg. Lembra que o g aponta para baixo, o vetor aceleração aponta para baixo. Quais são as outras forças? Olha, a outra força que atua aqui sobre o bloco é a força normal, que impede com que o bloco penetre na superfície da rampa inclinada, e essa rampa inclinada tem 30 graus de inclinação. A outra força é a força de atrito cinético. E o atrito cinético aponta para onde? Olha, o atrito cinético, a gente já viu também, aponta na direção contrária ao movimento. Um atrito, a força de atrito, é uma força que nunca vai te ajudar no movimento, desse arrasto. Eu tenho esse contato entre as duas superfícies. Então o atrito sempre vai estar atuando na direção oposta ao movimento, oposta ao deslocamento entre as superfícies, tá bom? Tenho mais alguma força agindo sobre aqui? Olha, o problema não me dá mais nenhuma outra força, Me dá a força de atrito, a força normal e a força peso. Não tem mais nada atuando sobre essas duas partículas, sobre esse bloco, tá? Legal.
Daí esse corpo se desloca sob a ação dessas 3 forças 4 metros. E a pergunta é então, qual é o trabalho realizado por cada uma dessas forças? Eu posso fazer essa conta de 2 maneiras diferentes. Uma conta que eu posso fazer é calcular qual que é o trabalho da resultante. Tá? O trabalho da resultante tem que ser o trabalho das forças todas. Concorda comigo? Deixa eu escrever aqui o que eu quero dizer com isso. Que eu posso calcular qual que é o trabalho da resultante, que é o quê? Que é a resultante, produto escalar da resultante vezes o deslocamento. Né? Só que resultante é a força peso mais a força normal mais a força de atrito cinético, produto escalar com deslocamento. Então, o trabalho da resultante vai ser igual P escalar deslocamento mais N escalar deslocamento mais atrito cinético escalar deslocamento. E o que é cada uma dessas coisas? Não é nada mais do que o trabalho da força peso, o trabalho da força normal, mais o trabalho da força de atrito. Então eu posso calcular independentemente esses trabalhos e ver qual que é o trabalho final, certo? Sabendo disso, então olha só, o deslocamento ele ocorre nessa direção. Eu vou fazer aqui em cinza um pouco mais claro. Ó. Esse deslocamento ele ocorre daqui, né? Tá em verde já, deixa eu fazer em verde. Então ele ocorre desse ponto e ele vai até aqui. Esse aqui é o meu deslocamento. Tá? Então ele ocorre paralelo ao plano. Então ele está paralelo ao plano aqui. Tá? Lembrem que o trabalho de uma força ele só vai ser diferente de zero se ele estiver na direção do deslocamento. Se ele for ortogonal com o deslocamento, vai dar zero. Por que vai dar zero? Porque eu tenho produto escalar aqui. Né? Então as forças que não atuam na direção do deslocamento, elas se anulam. Então, para facilitar a minha conta, eu vou decompor a força-peso aqui nas suas 2 componentes, que é a sua componente normal ao plano e na sua componente ortogonal ao plano. Que a gente chamou isso, num exemplo anterior, lá nas aulas de dinâmica, da componente y e da componente x, né? Porque agora, né, eu estou levando em conta que seria mais ou menos isso, né? A direção paralela ao plano é a direção x e a direção ortogonal ao plano é a direção y, certo? Então eu troquei meu referencial. Posso fazer isso? Posso. Já discuti isso com vocês num outro exemplo. Né? Inclusive, a gente até sabe já quanto que vale essas componentes. Olha, a componente x é uma componente que tem módulo igual a m vezes g vezes o seno do quê? De 30 graus. Para quem não lembra de como a gente calculou isso, calma, não se preocupa. Eu fiz um exemplo todo só de como calcular isso nas aulas anteriores sobre dinâmica, tá? Então entra lá e revejam essas coisas. E a componente y vale quanto? Vale m g cosseno de 30 graus. Tá? Por que eu sei isso? Porque você pode descobrir que esse ângulo aqui também vale 30 graus. Tá? Então vou deixar vocês reverem essas coisas lá nas aulas anteriores. Então olha só o que eu tenho aqui. E eu vou desenhar... Não vou desenhar de novo, mas eu vou fazer as contas aqui para vocês prestarem atenção. Então olha o que está acontecendo. Primeiro, vamos calcular o trabalho da normal. O trabalho da força normal é o quê? É produto escalar da força normal vezes o deslocamento. Né? Só que, olha, a força normal e o deslocamento apontam apontam em direções que são ortogonais. Né? A normal aponta na direção J chapéu ali.
E o deslocamento aponta na direção o quê? Menos I, chapéu. A direção J e I são ortogonais, e o produto escalar entre os dois é zero. O produto escalar vai ser zero, porque o cosseno entre os dois é zero. Né? Cosseno de 90 graus é zero. Então, isso aqui vai dar zero, como eu já esperaria. Então, quer dizer que a força normal ela não realiza nenhum trabalho em cima da minha partícula. Beleza. Bom, o outro trabalho é o trabalho da força-peso. Né? Só que o trabalho da força-peso eu vou decompor no trabalho da força-peso Y. Né? Ó, por quê? Porque vai ser mais fácil, olha só. A componente Y, produto escalar com deslocamento, também vai dar zero. Porque a componente Y faz 90 graus com o deslocamento. Então, facilitou a minha vida. Agora, a componente X, não, porque a componente X aponta na onde? Aponta exatamente na direção do deslocamento. Olha, a componente X e esse é o meu deslocamento. Né? Então, eu tenho aqui a componente X, que aponta na direção menos I, produto escalar, com o deslocamento, que aponta na direção menos I também. Por que menos I? Porque eu estou assumindo que nessa direção é a direção I. Né? Para cima, subindo é a direção I, descendo é a direção menos I. Então isso aqui vai dar, menos com menos vai dar mais, produto escalar de I com I vai dar 1, isso aqui vai dar Px vezes o deslocamento. Né? Px é M vezes G vezes seno de 30 graus vezes o deslocamento que é 4. Em valores, isso aqui vai dar quanto? Olha, a massa é de 10 quilos. O G, vamos assumir G como 10 metros por segundo ao quadrado. Então vai dar 10 aqui também. Seno de 30 graus é meio vezes 4. Né? Então isso aqui vai dar 2 vezes 10, 20, vezes 10, 200. Então 200 o quê? Joules. 200 joules de energia. Então 200 joules positivo é a quantidade de energia, né, que a força-peso na direção do deslocamento introduz, né, no sistema. Dá para a partícula. E a outra força é a força de atrito. Tá lá, atrito cinético. Quanto que vale o atrito cinético? Então, o trabalho desenvolvido pela força de atrito cinético vale a força de atrito cinético, produto escalar com o deslocamento. Só que olha só, o atrito cinético aponta para cima, então está na direção positiva de I. Então vamos lá, quanto que vale? Ó, vale a sua intensidade, né, na direção de I, positiva. Produto escalar com D, que aponta na direção negativa de I. Então, olha só o que eu tenho. Eu tenho mais com menos vai dar menos. Produto escalar de I com I vai dar 1. Vale AC vezes o deslocamento. Só que o módulo de AC, o módulo desse cara aqui, vale quanto? Vale μ, que é o coeficiente de atrito cinético, vezes a normal, tá? Vezes o deslocamento. Ah, mas eu sei quanto vale a normal? Sei, ó. Porque a normal aponta para cima e o PY aponta para baixo. Como eu não tenho resultante nessa direção, né, ou seja, o bloco não penetra no plano, a intensidade da normal tem que obrigatoriamente ser igual à intensidade de PY. E PY já sei quanto vale, ó, vale isso daqui. Então, eu tenho menos μc mg cosseno de 30 graus vezes o deslocamento. Então, quer dizer que o trabalho associado à força de atrito vale menos, ali, 0,5 vezes 10, que é a massa, vezes 10, que é G, vezes cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2, vezes 4. Né? Quanto que dá isso? Confiram as contas aí para ver se eu não errei nada. Isso vai dar 50 vezes 2 vezes raiz de 3. Isso vai dar 173
Vai dar menos 173,2 joules, né? Dá um valor negativo. Vou fazer a conta de novo para ver se não errei nada. Vezes 10, vezes 4, dividido por 2, vezes raiz de 3. 173,2 joules, né? Então, esse é o trabalho associado à força de atrito. Calculei o trabalho de todas as forças? Acho que calculei. Olha, calculei o trabalho da força de atrito, calculei o trabalho da componente X do peso, componente Y do peso, da normal do peso, né? Tem mais alguma força? Não, são essas três forças. Então, quer dizer que o trabalho total vai ser igual, então, ao trabalho da força de atrito, que é a única diferente de zero, mais o trabalho da força peso, né? Que vai dar quanto? Vai dar 200 menos 173,2. Né? Então, o trabalho total vai ser 26,8, mais ou menos, né? Joules. Esse vai ser o trabalho da resultante. Certo, pessoal? Deu para compreender? Esse vai ser o trabalho da força resultante, né? Que é a soma das três forças, da força peso, da normal e da força de atrito. Legal? Então tá. Espero que tenham compreendido. Refaçam essas contas em casa e dá positivo, ó, dá positivo, certo? Ou seja, a resultante dessas forças apontam na direção do deslocamento, né? Não, apontam nessa direção aqui. Se eu somar todas essas forças, a minha resultante vai apontar aqui na direção do deslocamento. Né? Deu positivo aí ao meu trabalho. Legal. Então vamos para o próximo exemplo. Agora um exemplo para a gente poder calcular o trabalho de uma força que varia, tá? Uma força variável. Tá aqui, ó, uma força F, vamos escrever essas coisas aqui, né? A minha força F, ela vale 2 vezes T e aponta na direção I. Então é uma força que atua aí sobre algum corpo, né, que tem alguma massa e atua na direção I. Atua sobre um objeto cuja posição varia com o tempo. E a posição varia com o tempo de forma linear, x igual a t, tá aqui. Né? Determine o valor do trabalho realizado por essa força no intervalo. Então, o intervalo é entre t0 igual a 0 e tempo igual a 2 segundos. Legal. Então, veja só. Primeiro, né? Vamos considerar que todo o nosso movimento é unidimensional. Então, um movimento unidimensional, que é o que está acontecendo aqui. Ó. Força na direção I, só tem a componente X, então é unidimensional na direção X. Isso quer dizer que o trabalho, que a gente sabe que vale quanto? Vale, então tem uma certa massa aqui e tem uma força que está agindo aqui nessa direção. Vai ser a minha força F nessa direção. E esse corpo ele se desloca na direção X. Né? Para cada intervalo de tempo, ele se desloca uma certa quantidade. Né? Vamos dizer que ele deslocou aqui um intervalo dx na direção Y. Quanto de trabalho a força deu para esse corpo? Deu um trabalho infinitesimal dW. dW, força vezes o deslocamento, que dr, do jeito que a gente escreveu nas aulas, então dW vai ser F dx. Certo? Foi o que a gente fez nas aulas ali. Lembra na aula passada, quando a gente estava falando sobre o trabalho realizado por uma mola. Tá. Legal. No nosso caso aqui, então, eu tenho dW, que é igual a F. Quanto que é F? Olha, F vale 2 vezes T dx. Legal. Se eu quero saber quanto que é o trabalho total, né, eu tenho que integrar o trabalho dW, trabalho infinitesimal que ocorre para cada intervalo de tempo, entre o tempo t0 e o tempo t.
Então, eu vou integrar esse dw aqui, né? Vou integrar isso aqui, 2t dx, e eu vou integrar no tempo, entre tempo t0 e o tempo t. Só que aqui eu tenho uma integral em x, né? E o t depende de x, tá aqui, né? T e x estão conectados. Se x é igual a t, dx é igual a dt. Não tem choro nem vela, né? Ou, né, se eu derivar essas duas relações aqui com relação ao tempo, eu tenho dx dt que é igual a 1. Né? Ou seja, dx é igual a dt. Então, eu posso substituir aqui. Então, o meu trabalho total vai ser a integral de 2t dt. Agora, minha integral em tempo. Que tempo? Tempo t0 até o tempo t. Eu vou trocar aqui só para trocar a variável de integração. Né? Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 2, sai fora da integral de t' dt'. De quanto a quanto? De t0 até t. Então, quer dizer que o trabalho desenvolvido por essa força, quando ela atua em cima de uma partícula, tá? Entre o tempo t0 e t, vale 2, t' ao quadrado, dividido por 2, né, que é a integral de t', calculado em t0 e t. Como eu estou interessado no tempo t0 igual a 0 e t igual a 2, né, isso aqui vai dar quanto? Vai dar o trabalho, que é igual a 2, t ao quadrado dividido por 2, menos 2, t0 ao quadrado dividido por 2, que vai dar, então, t ao quadrado menos t0 ao quadrado, que vai dar 2 ao quadrado menos 0. Então, o trabalho desenvolvido é de 4 joules. Certo? Então, esse exemplo é um exemplo um pouquinho mais matemático para a gente treinar essas relações de integração para calcular o trabalho realizado por uma força que varia, tá bom? Então, para treinar aí essas relações e treinar um pouco aí a integração também. Certo, pessoal? Então, ó, vai dar 4 joules aqui. Bom, agora para o nosso próximo exemplo, vamos lá. Eu tenho um bloco de massa 2 kg que desloca-se sobre uma superfície horizontal. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície é 0,6. Vamos anotar esses dados. O coeficiente de atrito cinético vale 0,6. E a massa do bloco vale 2 kg. No instante em que o módulo de sua velocidade é igual a 5 metros por segundo, então existe uma velocidade inicial aí, cuja intensidade é 5 metros por segundo. O bloco encosta numa mola de constante elástica igual a 100 newtons por metro. Então, tem uma mola agora na jogada, cuja constante elástica vale 100 newtons por metro. O bloco comprime a mola e então para. Legal. Calcule a deformação da mola. Essa é a pergunta, né? Qual a deformação da mola? Tá. Bom, primeiro vamos fazer o seguinte. Vamos desenhar esse problema. Né? Então eu tenho aqui a minha mola. Vamos desenhar duas situações, né? A situação inicial e a situação final. Então aqui vamos desenhar primeiro aqui. Essa aqui é a minha parede, onde eu vou ligar a minha mola, que eu tenho chão, né? E eu vou chamar essa direção aqui de direção X. Isso. Se é direção X, tudo que apontar de vetores que apontar nessa direção vai ser a direção Y, positiva. Beleza. Agora eu vou copiar isso aqui. Ok. Eu vou colocar aqui embaixo. Isso, tá? Então eu vou desenhar aqui agora a situação inicial. A situação inicial é a seguinte: eu tenho um bloco aqui. Opa.
Eu tenho um bloco aqui de massa m, e esse bloco tem velocidade, de 5 metros por segundo quando ele bate na mola. Então ele vai bater na mola aqui. Então eu vou desenhar aqui a mola primeiro. Deixa eu desenhar uma mola aqui. Aqui é a posição de equilíbrio da mola. Então tem uma mola que está ligada na parede e ela está em equilíbrio. Se ela está em equilíbrio, ela não está fazendo força nenhuma em cima de nada, né? E aqui então está a massa m. Nessa posição, essa massa m tem uma velocidade que está para lá, né? E que vale 5 metros por segundo. Essa é a velocidade inicial. Daí o que essa massa faz? Olha, essa massa ela vai comprimir a mola. Então a mola vai ser comprimida, né? E daí ela vai parar. Vai parar aqui. Tá? Vai parar numa certa posição. Que posição é essa? Não sei. É o que está procurando, né? É uma posição aqui que vai valer aqui. Se aqui eu chamar de 0, vai ser alguma quantidade menos x ali. Tá? Nessa condição, agora sim, né? Eu tenho uma força da mola, a força da mola nessa direção, força da mola nessa direção. A partir do momento que esse corpo encontra a mola, ele tem uma força da mola que empurra o corpo para a direção oposta. E essa força da mola, ela vale quanto? Ela vale K, né? Constante elástica da mola, vezes o deslocamento. Então vai apontar na direção menos kx, como a gente já viu, né? Na direção y. Essa é a força da mola. Tá? Veja, como para posições aqui, eu tenho x negativo, vai dar negativo, menos com menos dá mais, né? E daí a força vai sempre apontar para a direção y, nesse caso, para a direção x positivo, como tem que ser. Legal. Então a pergunta aí, quanto que é a deformação? O que eu sei? Eu sei a velocidade final e sei a velocidade inicial. Ah, tem uma outra coisa aqui também, que é a força de atrito. Então agindo sobre esse corpo, tem a força da mola, mas tem a força também do atrito. Lembra que a força do atrito é sempre contrária ao movimento. Se o corpo está indo nessa direção, a força de atrito está na direção oposta. Força de atrito cinético. Né? Então tem a força de atrito aqui também empurrando o corpo nessa direção. Então a resultante que atua sobre esse corpo são duas. Né? A resultante que atua sobre esse corpo é a força da mola mais o atrito cinético, ambos apontando para a mesma direção. Então isso aqui vale menos kx na direção y, com mais a força de atrito, que é μc vezes a normal na direção y também. Tá? Normal eu não desenhei aqui, né? Mas vamos colocar aqui também, né? Eu tenho sobre esse corpo, eu tenho a força peso e tenho a força normal. Como não há aceleração nessa direção, é porque a força peso é igual à força normal, ou seja, a normal é igual a mg, né, que é a mesma quantidade da força peso. Então eu posso reescrever isso aqui como, tenho menos kx na direção y, com mais μc m vezes g na direção y também. Nesse caso, olha o que está acontecendo. A força de atrito cinético, o trabalho, né, a força elástica, ela varia com a posição, mas o atrito não, né? A força de atrito não varia. A força de atrito é uma constante aqui, tá?
Então, a resultante aí que age sobre esse corpo vale quanto? Vale menos Kx com mais μc vezes a massa vezes G. Tudo isso em que direção? Na direção I. Legal. Então eu tenho aí essa força, que é a força resultante, que é a força de atrito, mais a força elástica que atuam sobre esse corpo. Do que eu preciso aí? Eu preciso calcular, né, quanto que vale o trabalho realizado por essa força. Qual que é o trabalho dessa resultante? Né? O trabalho dessa resultante é a soma do trabalho realizado pela força da mola mais o trabalho realizado pela força de atrito, certo? Beleza, isso eu já sei. Mas se eu souber quanto que é o trabalho da resultante, eu posso associar isso com a minha variação de energia cinética. Lembra que a variação de energia cinética vale meio de mv ao quadrado menos meio de mv, v final ao quadrado menos meio de mv inicial ao quadrado. Tá? Tudo bem? Vamos lá. Como que eu vou calcular o trabalho realizado pela força resultante? Vamos começar devagar. Não? dW, que é o trabalho realizado por essa força, que varia com a posição, vale a força, que é a resultante, vezes o deslocamento, D. Né? Que é quanto? Nesse nosso caso aqui, esse deslocamento ele acontece na direção X. Então eu tenho R, isso aqui vai dar R, que é a resultante, né? dx, certo? Vai dar R dx. Então, dW vai ser quanto? Vai ser o R, que eu já calculei ali, ó, vale menos Kx mais μcmg dx. Né? Isso aqui vai dar quanto? Vai dar menos Kx dx com mais μcmg dx. Eu vou integrar trabalho, né? Eu vou integrar isso aqui, onde acontece o movimento. Olha, o movimento acontece da seguinte forma. A mola vai sair da posição 0, né? E vai até a posição o quê? Menos x, que é exatamente o que eu quero encontrar. Então, essa integral vai ter que ir do 0 até o menos x. Então, isso aqui vai ser igual a integral de menos kx dx, quando a mola sai do 0 e vai para menos x. Né? Mais integral de μcmg dx, quando vai do 0 até menos x. Então, isso aqui vai dar menos kx quadrado sobre 2. Essa primeira integral aqui, ó, menos k é uma constante, integral de x é x quadrado sobre 2, quando eu integro de 0 até menos x. Mais mi constante, massa constante, g constante, está tudo fora da integral. Vai dar mi, c, m, g, integral de dx é x, quando eu vou de 0 até menos x. Então, quer dizer que o trabalho vai ser igual a quanto? Vai dar menos k, tá? X ao quadrado dividido por 2. Né? Eu vou substituir aqui, ó, para quando x valer menos x e quando x valer 0. Como vai dar menos kx ao quadrado sobre 2. Mais, aqui, quando x valer menos x e quando valer 0. Né? Mais não, menos μc m g vezes o x. Tá? E tudo isso tem que ser igual a quanto? Olha, tudo isso tem que ser igual à variação da energia cinética. Tem que ser igual a meio de mv final ao quadrado menos meio de mv inicial, v inicial ao quadrado. Tá? Só que a velocidade final, eu sei, é 0. Ele vai parar, né? Ele vai comprimir a mola e vai parar. Tá aqui, ó. Quando ele chegar nessa posição, a velocidade vai ser 0. Velocidade final é igual a 0. Então, eu chego na expressão aqui em que eu tenho menos kx ao quadrado dividido por 2, né,
com menos μc mgx, e eu tenho essa quantidade aqui que eu vou passar para o outro lado. Vai dar mais meio de mv0 ao quadrado. Tudo isso tem que ser igual a zero agora. Certo? Tá? Dá para melhorar isso? Talvez dê. Vou multiplicar tudo por 2 e multiplicar tudo por menos 1. Então, e dividir tudo por k. Então, isso aqui vai dar x ao quadrado mais 2μc mg dividido por k, x com menos m v0 ao quadrado dividido por k. Tudo isso tem que ser igual a zero. Tá? O que aconteceu aqui? Cheguei numa equação do segundo grau. Tá? X ao quadrado mais 2μc mg vezes x sobre k. Vamos trocar aqui por valores para poder ficar fácil da gente poder interpretar. Né? Deixa eu só subir um pouquinho isso aqui. E vamos trocar por valores agora. Então, se eu trocar por valores, eu vou ficar com x ao quadrado, né, mais... Quanto que vale o μc? Vamos lá. O μc vale 0,6 vezes 2. Né, μc vale 0,6, isso. Então, vai dar 2 vezes 0,6 vezes 2 quilos vezes 10 dividido por k, que é 100. K vale 100, isso. Então, aqui vai dar 0,24. Confiram aí para ver se não está nada errado. 0,24x com menos o quê? Massa, que é 2, vezes a velocidade inicial, que é 5 metros por segundo. Então, vai dar 25, dividido por k, vai dar 0,5 aqui. Tudo isso igual a zero. Então, tem uma equação do segundo grau aí, né? X ao quadrado mais 0,24x menos 0,5. Para resolver, vou usar Bhaskara. Né? Então, x vale quanto? X vai valer menos b com mais ou menos raiz quadrada do discriminante dividido por 2 vezes o a. Quanto que é o discriminante? O discriminante vai valer 4 vezes a vezes c. Opa, 4 não. Vai valer b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, isso aqui vai dar 0,24 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 0,5. Menos com menos vai dar mais. Tá? Então, vai dar 0,24 com mais 4 vezes 0,5. Raiz quadrada disso. Vai dar 1,5 mais ou menos. Então, x vai ser igual a menos 0,24 com mais ou menos 1,5, tudo isso dividido por 2. Tá? Então, isso quer dizer que eu tenho x' que vai valer 0,24 menos 1,5 dividido por 2, menos 0,63, e tem um x duas linhas aqui que vai ser, vamos calcular só por desencargo da consciência, 1,5 menos 0,24 dividido por 2, que é 0,63, bom, é a mesma informação, né? 0,63 aqui. Né? Qual que é a informação correta para a gente, importante, é essa quantidade aqui, né? Eu estou esperando que essa quantidade x seja negativa. Então, 0,63. Então, quando isso acontecer, esse corpo vai chegar na velocidade zero quando o x aqui for menos 0,63 metros. Né? Tá no sistema internacional. Certo, pessoal? Então, olha, refaçam as contas em casa, vê se está tudo certo, vejam se eu resolvi a equação do segundo grau da maneira correta aqui, tá? Se eu usei Bhaskara de forma correta e ver se deu o mesmo resultado. Legal? Então tá, próximo exemplo e último exemplo também dessa nossa safra aqui.
O funcionário de uma companhia de mudanças levanta com velocidade constante uma poltrona de massa igual a 40 quilos. Então tá, então quer dizer que eu tenho uma poltrona, uma caixa aqui, né? Uma poltrona, para mim é uma caixa. E eu tô levantando essa caixa com uma corda, por exemplo. Então eu tenho uma força aqui que é uma força de tração para cima, né? Só que a terra puxa esse cara para baixo, puxa essa poltrona para baixo com a força-peso, né? E a massa é de 40 quilos. O funcionário de uma companhia de mudanças levanta com velocidade constante. Então a velocidade se levanta para cima, né? Então velocidade aqui, V, e V é igual a uma constante. Se é constante, a aceleração é quanto? É zero. Se a resultante é zero, se a aceleração é zero, é porque a resultante, segundo a lei de Newton, também é zero. Se a resultante é zero, é porque a tração e a força-peso agora, né, nesse movimento retilíneo uniforme para cima, possui tração e peso de mesma intensidade. Então, tração tem a mesma intensidade que o peso. Tá? Beleza. Agora, esse funcionário ele levanta, né, da carroceria, levanta daqui até uma altura de 1,5 metros num tempo de 4 segundos. Tá? Então é isso que diz aqui. Ó. Do chão para a carroceria do caminhão em 4 segundos. A carroceria do caminhão está a 1,5 metros do solo. Calcule. A. O módulo da força suposta constante que o funcionário faz sobre a poltrona. Não tem problema. Né? Então a resposta da A já está aqui. Ó. A tração que a força que o funcionário faz tem a mesma intensidade da força-peso. Então a tração vale massa vezes G. Tá? Se a poltrona pesa 40 quilos, e a aceleração da gravidade, vamos considerar 10 metros por segundo ao quadrado, isso aqui vai dar 400 newtons. Então 400 newtons é a força com qual o cara levanta a poltrona. Tá? B. O trabalho realizado por ele. Bom, se ele faz esse trabalho de aplicar 400 newtons na poltrona, o trabalho realizado pela força de tração, que é o trabalho realizado pelo cara, né, vai valer essa força de tração vezes o deslocamento. Você pode notar que a tração e o deslocamento apontam na mesma direção. Então isso já vai dar um trabalho positivo. Vale quanto? Trabalho vezes deslocamento. Quanto que é a tração? 400 newtons vezes deslocamento, que é 1,5 metros. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 400 com mais 200, 600, o quê? Joules. Então, o trabalho realizado pelo cara é de 600 joules. Tá? E a última pergunta é a potência desenvolvida. Olha só, o cara que levantou essa poltrona, ele realizou um trabalho de 600 joules. Quer dizer que ele gastou um trabalho de 600 joules. Mas ele gastou esse trabalho não num dia todo. Ele gastou isso em 4 segundos, que foi o tempo que ele demorou para poder levantar a poltrona. Então a potência desenvolvida, que é o quê? Energia, lembra? Energia gasta por unidade de tempo, foi de 600 joules em 4 segundos. Tá? Isso vai dar o quê? 150 watts. 150 watts de potência é a potência desenvolvida aí por esse cara que levantou a poltrona. Certo, pessoal? Então tá bom. Eu acho que com esses exemplos aqui dá para vocês agora fazerem vários exercícios do livro, tá? E vão tentando fazer os problemas aí. Na próxima aula a gente continua discutindo essa relação de energia, tá? Só que agora a gente vai incrementar um pouco essa relação de trabalho e energia, associando um outro tipo de energia que a gente chama de energia potencial, certo? Então tá, pessoal. Até a próxima aula. Tchau.